Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Democracia de novo, com a força do povo! Democracia de novo, com a força do povo! Democracia de novo! Democracia de novo, com a força do povo! Democracia de novo! Com a força do povo! Estamos solidários com o povo brasileiro. Condenamos o golpe em curso no Brasil, a violência e a repressão contra o povo e contra ativistas políticos e sociais brasileiros, incluindo o seu assassinato, o ataque aos direitos sociais e laborais. A unidade das forças e movimentos que defendem a democracia, o progresso e a paz são essenciais para resistir e derrotar os projetos golpistas neste grande país irmão sul-americano. Somos muitos, muitos mil solidários com o Brasil. 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 Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Em Portugal e no Brasil, defender os valores de Abril. Em Portugal e no Brasil, defender os valores de Abril. Em Portugal e no Brasil, defender os valores de Abril. Em Portugal e no Brasil, defender os valores de Abril. De seguida, iria chamar então aqui para o palco alguns dos companheiros que irão usar da palavra. E começava desde já então por chamar Filipe Ferreira, Vice-Presidente da Direção Nacional do Conselho Português para a Paz e Cooperação. Chamava também ao palco Rita Rato, deputada no Partido Comunista Português. Pedro Noronha, Vice-Presidente da Direção da Associação da Amizade Portugal-Cuba. Maurício Moura, ativista do Coletivo Andorinha. Cauê Rodrigues, dirigente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Joaquim Correia, do Partido Ecologista Os Verdes. Evonê Santos, coordenadora do Núcleo de Lisboa do PT, Partido dos Trabalhadores do Brasil. E Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP Intersindical Nacional. Somos muitos, muitos mil solidários com o Brasil. 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 Fora Temer, Lula livre. Fora Temer, Lula livre. fora Temer, Lula livre. fora Temer, Lula livre. fora Temer. Lula livre. Então, iria desde já passar a palavra ao Filipe Ferreira. Lula, guerreiro do povo brasileiro. 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 Boa tarde a todos. É com muita alegria que estou aqui com vocês. E queria, em nome do Conselho Português para a Paz e Cooperação, saudar-vos a todos que estão aqui e às mais de 4 dezenas de organizações que subscreveram o texto de protesto pela situação que se passa em solidariedade com o povo. E assim, ok. Queria saudar também, vou recomeçar, queria primeiro saudar-vos a todos que estão aqui connosco, saudar as mais de 4 dezenas de organizações que já subscreveram o texto que na sexta-feira passada, quando houve a notícia da ordem de detenção e da negação do habeas corpus a Lula da Silva, ex-presidente e candidato de novo ao presidente Lula da Silva. E esse texto, que entretanto já recolheu o apoio de mais de 40 organizações, que no próprio dia em que o lançámos, na sexta-feira, foi entregue aqui na Embaixada do Brasil, com já mais de 30 organizações o apoiarem. É grande o apoio que a luta do povo brasileiro pela democracia tem no nosso país. O CPPC vê com grande preocupação este passo que foi dado com a prisão de Lula da Silva. Mais um passo
no criminoso golpe institucional que começou com o afastamento da Presidente Dilma Rousseff sem qualquer base legal. Um golpe que é orquestrado pelas elites brasileiras, uma minoria poderosa que não consegue perdoar as políticas iniciadas por Lula da Silva e continuadas por Dilma Rousseff de redistribuição da riqueza do Brasil. Uma elite retrógrada, fascisante, que se serve da mentira e da ameaça, inclusive da ameaça de um golpe militar, para tentar perpetuar o seu domínio, perpetuar a sua opulência que obtém à custa da miséria de milhões de outros seres humanos. Políticas que trouxeram ao povo brasileiro importantes conquistas de direitos sociais, melhoria das suas condições de vida, no acesso à saúde, à educação, a uma vida mais digna. Desde o início deste golpe, o CPPC o tem denunciado, sabendo que eram a democracia, a liberdade, a justiça e o progresso que estavam colocados em causa no Brasil. Nunca fizemos depender a nossa solidariedade para com a luta do povo brasileiro da maior ou menor simpatia com que a situação seja encarada pelos meios de comunicação social cá em Portugal. Estamos convosco desde o início, denunciando a campanha de desinformação e manipulação que os médias no Brasil, mas também em Portugal, têm fomentado e dado cobertura. Temos-lo feito lado a lado com outras organizações em Portugal, como aquelas que hoje estão aqui connosco, mas também lado a lado com organizações do Conselho Mundial da Paz, de que o CPPC faz parte e que é uma organização que é neste momento presidida pelo Centro Brasileiro em Solidariedade com os Povos e de Luta pela Paz, uma organização irmã brasileira que connosco partilha este objetivo de luta pela paz e que aproveito para saudar desde aqui, porque sabemos que lá no Brasil é uma das organizações que está na linha da frente no combate pela paz e a democracia no Brasil. Sabemos que este ataque no Brasil se enquadra num vasto plano de ingerência e destabilização protagonizado pelos Estados Unidos da América contra países da América Latina e de outros cantos do mundo. Países que ousaram afirmar a sua soberania e negar o saque dos seus recursos naturais, que pretendem utilizar as riquezas dos seus próprios países para o progresso e bem-estar dos seus povos. Um ataque que pretende instalar governos subservientes aos interesses dos grandes grupos económicos norte-americanos. Um ataque que é bem conhecido dos povos de Cuba e da Venezuela, para citar apenas dois exemplos. Ou, para citar um exemplo muito recente e de hoje, que o conhece bem, o povo da Síria, que está uma vez mais sobre a ameaça de um incremento da agressão de que é vítima. Mas também sabemos que a luta dos povos pela soberania, pela justiça, pela democracia, pelo progresso e pela paz saberá sempre fazer frente a todos os obstáculos e sairá vitoriosa. Sabemos que também no Brasil será assim. Daqui reafirmamos que a luta do povo brasileiro pela democracia pode contar com a solidariedade do CPPC, das organizações que se uniram hoje aqui a nós neste protesto, da solidariedade do povo português. Estamos seguros que serão vitoriosos. Obrigado. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! E então eu passaria desde já a palavra a Rita Rato, deputada do Partido Comunista Português. Boa tarde a todos, amigos e camaradas. Queria em primeiro lugar cumprimentar todas as organizações e em particular o Conselho Português para a Paz e Cooperação, que decidiu estar hoje aqui para assinalar mais uma vez a importância da solidariedade e da defesa da democracia do Brasil com todos os brasileiros, com todos aqueles que lutam e resistem em defesa da democracia e das conquistas sociais. Queria também dizer, em nome do Partido Comunista Português, que estamos obviamente solidários com todos os brasileiros, em particular com o Lula, que atravessa agora este processo de prisão, mas dizer que o Partido Comunista Português condena obviamente esta decisão de impedir Lula de ser o próximo candidato, porque sabem
que Lula é o candidato que é apoiado pelo povo brasileiro e por isso mesmo tentam impedir a candidatura de Lula, porque sabiam que isso era dar outra vez o povo e a voz ao povo brasileiro. E por isso esta tentativa antidemocrática, que é inseparável, como já aqui foi dito, do golpe que afastou Dilma Rousseff da presidência do Brasil, foi desde a primeira hora condenado por parte do PCP. Ainda outros não o faziam e desde o primeiro momento que o Partido Comunista Português disse que se tratava de um golpe para atacar a democracia e direitos fundamentais no Brasil. Por isso é muito importante aqui estarmos hoje. Tem sido muito importante todas as iniciativas que têm acontecido de solidariedade com o Brasil, porque nestes momentos toda a solidariedade faz falta e toda a força é importante e por isso mesmo já na passada sexta-feira aqui tínhamos estado exatamente com esse objetivo. E por isso, da parte do Partido Comunista Português, queria transmitir-vos um abraço solidário, de muita força, de defesa da candidatura de Lula da Silva, que é em si mesmo a defesa da candidatura, da conquista de direitos que aqui já foram lembrados, do direito à educação, do direito ao emprego com direitos, do direito à paz, do direito à habitação. E por isso mesmo estamos obviamente solidários com essas reivindicações. Da parte do Partido Comunista Português podem contar, como sempre, com toda a solidariedade, com toda a nossa força. Estamos juntos nesta batalha, como não podia deixar de ser. Força ao Brasil, força Lula da Silva, contam com o Partido Comunista Português e com o povo de Portugal. Em Portugal e no Brasil, sempre em defesa dos valores de abril. Em Portugal e no Brasil, sempre em defesa dos valores de abril. Em Portugal e no Brasil, sempre em defesa dos valores de abril. Obrigado, Rita Rato. E eu passava então desde já a palavra a Pedro Noronha. Então, muito boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que, em nome da Associação de Amizade Portugal-Cuba, faço uma brevíssima intervenção, só para lembrar que nós somos a Associação de Amizade Portugal-Cuba, mas somos uma Associação de Amizade de Portugal com todos os povos que lutem pela liberdade e pela democracia. E por isso podemos ser considerados Portugal-Brasil, Portugal-Venezuela, Portugal qualquer outro país ou qualquer outro povo que lute pela sua liberdade. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. E então eu passaria desde já a palavra a Maurício Moura, ativista do coletivo Andorinha. Boa tarde a todos. Em nome do coletivo Andorinha, que são brasileiros e portugueses que se reuniram há 2 anos aqui em Lisboa para defender a democracia no Brasil, uma democracia que era já uma democracia jovem, uma democracia que nunca conseguiu se desenvolver enquanto democracia e que agora o pouco que a gente conseguiu conquistar está completamente em risco. Começou com um golpe de Estado ilegal, numa escalada cada vez mais violenta, que agora tenta acabar fisicamente com aqueles que defendem a democracia. Tentam matar, tentam e conseguem assassinar, matar as pessoas que defendem a democracia no Brasil. O Lula hoje, mais do que uma defesa do partido, uma defesa da candidatura dele, é uma defesa do ser humano que está em risco de vida, que com mais de 70 anos de idade, condenado a 12 anos de cadeia, Oi? Um preso político, exato, mas condenado ilegalmente a 2 anos de cadeia, preso ilegalmente, inconstitucionalmente, sem justificativa. Não há justificativa na lei para o presidente Lula estar na cadeia hoje. E mais do que isso, é um golpe que não foi contra o PT, não foi contra a esquerda, é um golpe que foi contra o Brasil, o território brasileiro. É um golpe que está vendendo, está entregando para o imperialismo o que é brasileiro. A Petrobras, que é a 5ª maior empresa do mundo, a maior empresa brasileira, está sendo entregue para os estrangeiros, dada para os estrangeiros. O nosso pré-sal, que é o fundo de petróleo mais valioso da face da terra, está sendo entregue para os estrangeiros. Então é um golpe que começou para roubar o Brasil e que agora tenta exterminar a gente para aprofundar esse roubo. A gente quer agradecer
os portugueses que estão aqui, as organizações que assinaram e as organizações que estão aqui assinando ou não, que todo dia eu estava até falando com a Rita aqui, a gente está todo dia na rua agora, e é isso que tem que ser, até tirar o Lula da cadeia, até eleger o Lula presidente, e até fazer uma Constituição no Brasil que garanta uma verdadeira democracia. Obrigado. Fascistas, golpistas, não passarão! Fascistas, golpistas, não passarão! Fascistas, golpistas, Não passarão! fascistas, golpistas. Não passarão! Obrigado, Maurício, e passava então desde já a palavra ao Cauê. Muito boa tarde a todos. Enquanto Associação de Estudantes de uma faculdade e representantes de um corpo estudantil, quisemos vir aqui expressar a solidariedade dos jovens para com o povo brasileiro na sua luta pela democracia e pela justiça. Repudiamos de forma clara e insistente o golpe institucional ocorrido neste país, que se consumou com a destituição da Dilma Rousseff, a legítima presidente eleita em 2016, e a imposição de um governo que está a destruir tudo o que de mais positivo foi alcançado pelo povo e a juventude brasileira desde 2003. Queremos aqui assinalar também a nossa exigência do fim imediato da perseguição política a Lula da Silva e o respeito pelos direitos do povo brasileiro. Não esquecemos o programa ProUni, Universidade para Todos, que abriu as portas da educação superior a milhões de jovens pobres, filhos dos trabalhadores. Nós que lutamos pelo direito de todos os jovens portugueses a acederem aos mais elevados graus de ensino, independentemente das suas condições económicas. Não esquecemos também o programa Minha Casa Minha Vida, que deu habitação condigna a tantos mais, nós que lutamos também pelo direito à habitação de todos. Não podemos deixar passar em branco o caráter fascisante que tem este golpe num país que, através do seu povo, sempre lutou e reivindicou pela soberania e o progresso. Em nome da ESSH, e estamos certos de milhões de jovens portugueses, declaramos a nossa condenação a todo este processo vergonhoso e apelamos à solidariedade para com todos os brasileiros que lutam diariamente na defesa da democracia e contra o poder golpista e repressivo. Se me perguntarem por ti, Brasil, vou usar as palavras de Neruda. Vou dizer-lhe que não guardas ódio, que só desejas que a tua pátria viva e que a liberdade cresça no fundo do Brasil como árvore eterna. Viva o povo brasileiro! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Mais de 40 organizações, tanto de brasileiros morando aqui em Lisboa, quanto de organizações Obrigado, Cauê, e de imediato passava então a palavra a Joaquim Correia, do Partido Ecologista Os Verdes. Muito boa tarde a todos. Em nome do Partido Ecologista Os Verdes, queremos saudar este ato público e mostrar toda a nossa solidariedade para com Lula da Silva e o povo brasileiro. Estamos hoje perante a mais violenta campanha contra a democracia brasileira. Não contentes com o golpe que levou à destituição da Presidente Dilma, rapidamente se apressaram em mover um processo político e não judicial para prender Lula da Silva, violando as regras básicas da presunção de inocência e a Constituição brasileira. O grande crime que Lula cometeu foi o tirar 40 milhões de brasileiros da pobreza. Por isso, os Verdes reafirmam mais uma vez todo o apoio e solidariedade para com a luta de todos os democratas brasileiros que aspiram a uma verdadeira democracia no seu país. Viva Lula! Viva a democracia no Brasil! A luta continua! Obrigado, Joaquim Correia. E então passaria desde já a Ivone Santos, coordenadora do Núcleo de Lisboa do PT, Partido dos Trabalhadores do Brasil.
deixar, obrigada a todas as entidades que se predispuseram a participar desse ato em solidariedade com o Brasil. Quero informar que desde 2015, agosto de 2015, nós realizamos nosso primeiro ato, né, em defesa da democracia brasileira, onde já era evidente os passos do golpe no Brasil. E nós, com faixa ali na Praça Luiz de Camões, golpe, na esperança e na tentativa de mobilizar tanto a comunidade brasileira e outras também do exterior para chamar a atenção do que estava já iniciando no Brasil. O golpe foi muito bem preparado, foi muito bem instruído, ele foi muito bem organizado e a sua nascença não foi, desde então, do núcleo do Brasil. Ele é de um contexto externo. O Brasil sempre foi um país atraente, né, aos olhos, principalmente, né, das grandes empresas, dos grandes blocos econômicos. Então, assim, todo esse processo que vem acontecendo com o ex-presidente Lula e o grave ataque ao Partido dos Trabalhadores não se limita a restringir ou atingir um partido. O interesse que está por trás de tudo isso é legitimar, né, um modelo fascista. A partir do momento que um líder político da importância do ex-presidente Lula é condenado nas condições arbitrárias e vergonhosas, qualquer país está sujeito a passar por isso. Eu vejo atualmente em que o Brasil foi escolhido como um modelo de cobaia para legitimar o fascismo. O interesse não é apenas invadir o Brasil, o interesse é dominar toda a América do Sul e a partir daí o resto do mundo. Eu parabenizo mais uma vez essas entidades porque isso é um ato que não vai ficar apenas restringido ao Brasil, ele vai se estender a outros países. Nós começamos a ver todos os sinais a partir da mídia, da manifestação da mídia, do triplé em que praticamente sediou o golpe. A mídia, poder judiciário, né, e alguns políticos que alinharam a corrupção. No Brasil, há corrupção de fato, mas essa não foi a principal razão para desencadear uma investigação com base em todo o processo da Lava Jato. A Lava Jato é apenas uma farsa para contribuir com todo esse cenário ridículo, né, e vergonhoso pelo qual nós brasileiros, de consciência de uma democracia livre, temos passado, temos lutado. Como há de ver, a comunicação brasileira não publica no de todo. Nos últimos tempos, tem vindo a perceber um pouco mais do movimento da democracia do Brasil, enquanto isso só é passado através da mídia alternativa. Porque todos esses anos, todo esse processo ficou oculto. Infelizmente, algumas entidades, algumas empresas de comunicação replicam aquilo que é informado através da Rede Globo, que foi uma grande apoiante do golpe no Brasil. Eu quero... Rede Globo! O povo não é bobo! Abaixa a Rede Globo! O povo não é bobo! Abaixa a Rede Globo! O povo não é bobo! Abaixa a Rede Globo! O povo não é bobo! Abaixa a Rede Globo! Aproveitando essa referência à comunicação, eu quero referir aqui a resposta de uma senhora que, na SIC Notícias, referiu que o presidente Lula, o pouco que fez, foi colocar em prática projetos do governo anterior. Um absurdo! Eu gostaria de olhar nos olhos dessa senhora e pedir provas desses projetos do governo anterior. Isso é apenas mais uma atitude para denegrir a imagem do presidente Lula. O presidente Lula fez pelo Brasil o que não foi feito há 150 anos atrás.
Brasil o maior número de faculdades de ensino que beneficiou, coisa que no projeto do Fernando Henrique Cardoso, pelo governo anterior, não houve uma única universidade implantada por aquele senhor. E fechou a estação técnica. Como que vem alguém para a rede de televisão falar uma informação desta? É muita falta de vergonha, falta de informação e falta de respeito com o povo brasileiro e difamar o ex-presidente Lula desta categoria. Por isso, assim, é muito importante esses atos, porque eu vejo que a informação tem vindo a correr o mundo de outras maneiras, sem ser através da Rede Globo, né, que é a nossa vergonha. A Rede Globo sempre apoiou o golpe pela seguinte razão: deve ao Estado um valor superior avaliado à própria empresa. E no governo da presidenta Dilma, foi-lhe cobrado esse valor, foi uma tentativa, ao menos, de negociar. A Rede Globo recusou. Então achou melhor juntar com os golpistas para fraudular o Estado. Então é assim, desta forma, não podemos apoiar as informações vindas desta rede. Esta rede só quer continuar a manipular as informações de acordo com seus próprios interesses. Por isso, este ato enche meu coração, deixa-me satisfeita. Felizmente, a palavra tem vindo a ser passada, tem vindo a ser transmitida e a comunidade do exterior tem vindo a tomar consciência da gravidade do estado de exceção que está o Brasil atualmente. Obrigada a todos vocês. Lula livre, Lula sempre, Lula presidente. Sindicatos, em primeiro lugar àqueles que aqui estão, particularmente aos irmãos brasileiros, que também aqui em Lisboa estão solidários com uma luta imensa que hoje se está a desenvolver em todo o Brasil para denunciar mais esta golpada do governo Temer com a colaboração da justiça brasileira